Quero ouvir você, Cabidão. Primeiro do Dineno. João Marcelo, eu vou ouvir o Pedro Martins já. E o Dineno, pra você, é titular ou não é? Não, pra mim ele fisicamente ele já tá bom, é? Não, pra mim ele é titular. Mas a questão é, pro Larcamon ele é o quê? Pro Lacamon, eu acho que ele é reserva. Eu acho que ele... Eu acho que ele perdeu espaço pro... Eu acho que ele perdeu espaço pro Rafael Elias por causa das características. Não é nem que um é melhor que o outro, não, tá? Eu acho o Dineno melhor que o Rafael Elias. Para de rir, só. Para de rir o negócio aqui. Para. Vou falar sério aqui, pô. O Rafael Papagaio, ele ganhou o coração de Larcamon pelas características que ele entrega que são diferentes da do Dineno. O Dineno é um jogador que faz pivô, é um jogador da última bola, não é um jogador que trabalha em projeção. O Papagaio, ele faz tudo isso, né? Com a projeção, de ter a finalização também como uma das suas grandes características, tem mais velocidade. E talvez para o Larcamon isso seja mais importante do que, por exemplo, ter, entre aspas, um homem-gol, que é o caso do Juan Dineno. Só lembrando que esse homem-gol foi ele que trouxe, hein? Falar nada não, o Papagaio já tá aí. Foi aprovado por ele, né? Foi aprovado por ele. Mas existe sim um encantamento do Larcamon com o nosso glorioso Rafael Papagaio, né? E aí é o que preocupa, né, CJ? Sério? Eu Você acha que cara, o Papagaio quebra tanto assim, gente? Eu não acho que ele quebra tanto, não. Quebra? Você ficou... Eu ia falar que isso eu acho que é um exemplo da intensidade. da mudança do futebol. Aí eu concordo. É um exemplo da mudança do futebol. Você abre mão, às vezes, de um jogador que é mais posicional, que pode ter uma técnica melhor do que o outro, pra definir, mas é um cara um pouco menos participativo fisicamente. Perfeito. E você coloca um outro que é mais agressivo. Concordo. Acho que o Papagaio dá essa agressividade, essa intensidade, com e sem a bola. O Papagaio, ele me parece um jogador mais técnico que o Dineno. E isso agrada mais o Larcamon. Eu não acho que é Eu também disso, não, também acho que não. É um jogador o quê? Mais o quê? Eu acho ele mais técnico. Eu acho que ele tem uma batida mais refinada, então, ele tem um drible um pouco mais refinado. Eu acho que vai mais nessa do ele Rafa tem aí. velocidade. Ele ajuda mais sem a bola. Mais sem bola, o cara que volta, o cara que morde, o cara que ataca, um cara que é mais intenso, incomoda. Eu acho que o Papagaio incomoda mais que o Dineno. A gente tem que falar também do padrão. Eu não sei se esse padrão do Cruzeiro encaixa tanto assim com o cara que joga de costas pro gol. Eu acho que vai ter mais dificuldade. O cara que joga de costas para o gol tem mais dificuldade com esse desenvolvimento de trabalho que o Larcamon coloca. Eu acho que ele assim, o Cruzeiro tem até um bom volume de jogo, que tem sido um problema recorrente nos times do Cruzeiro. Tem um bom volume, mas não cria tantas oportunidades de gol. E aí você tem que ver o que te ajuda mais naquele momento. Um Dineno, que às vezes ele vai ter uma chance, porque quando você tem um time que cria muitas possibilidades, eu acho que o Dineno seria esse cara. Vai ter 3 chances e vai fazer um gol. Aí teria que ser o Dineno. Mas aí não tem como abrir mão do Dineno. Mas essa bola tem que chegar no Dineno 3, 4, 5 vezes no jogo. Agora, eu não tenho tantas essas chances. Aí eu tenho o Papagaio que vai me dar outras coisas. Vai me proporcionar outras coisas, que é muita luta, muita batalha, abrir, né, trombar e abrir espaço para outros. Tô nessa aí. Eu acho que é muito isso. Foi bem. O senhor foi muito boa nessa. A sua análise foi muito boa. Foi boa? Foi boa, de verdade. É porque eu concordo. Então, quando eu concordo... Quando você concorda é boa, né? É sempre bom, né, quando a gente concorda. Esse jogo vai meio que matar a nossa dúvida, né, eu acho. De quem joga, né? Porque até então, o Cruzeiro tá mantendo uma resenha aí de que o Dineno tava com problema físico e tudo mais. Agora sim, ele já ficou fora dos 2 últimos jogos. 2 semanas que não joga. E tem 2 semanas que não joga. Se ele não for titular agora, não dá pra falar que é problema físico. Gente, assim, eu estava no campo no jogo contra o Tombense. Quando o Dineno entrou... Você jogou de quê? Eu não te vi no campo, não. Eu joguei de gandula. Teimoso. De gandula. Não te vi no campo, não. Gente, assim, se o Dineno tava com problema físico... ele não mostrou isso na hora que ele entrou, não, cara. Cara, mas ele jogou com muita intensidade. Mas 15 minutos intensos é diferente ele correu de 90. acho que meia hora. Depois eu olho direitinho. Mas ele correu muito, CJ. Muito, se a gente for pensar, né? Muito, CJ. Tentar ter um pouco de coerência, o Dineno, o Rafael Elias tem que ser titular. Claro que muda muita coisa. Por quê? Se você pegar o Tombense... Eu também não consegui chegar onde você queria. Nós estávamos numa resenha boa, Rafa. Você chutou o balde de leite agora? Chutei? Você estava falando de densidade. Não chutou não. Continua seu raciocínio. Vai lá. Vamos lá. Em nenhum momento eu não dei minha opinião de quem deveria ser titular, não. Sim. Eu dei minha opinião? Você falou Rafael Elias. Não, eu tô falando antes. Não, presta atenção. Você, todos os dias aqui, ao abrir o microfone, você fala assim, eu gosto
do futebol intenso. Sim. Eu gosto do futebol. Sim. Pô, se o Rafael Elias é mais intenso que o Dineno, pra mim, subentende-se que você gosta mais do Rafael Elias do que do Dineno. Não, a intensidade não é só intensidade, não. Intensidade hoje é um fator importantíssimo. Então você gosta de quem? A gente estava fazendo uma análise por que o Rafael Elias jogou e não jogou o Dineno. Eu não falei no momento que eu deveria. Agora, contra o Atlético, se você pensar que contra o Tombense, que é um time que vai se defender, que a bola vai passar mais vezes na área para o atacante fazer um gol, você não utilizou o Dineno, que é um time, teoricamente não, na prática é um time mais fraco do que o Galo, bem mais fraco, você utilizou um jogador que é mais agressivo, que tem mais força, contra o Atlético você tem que usar esse cara, que é um jogo que você vai na teoria, você vai atacar menos. Você vai atacar menos. O centroavante, né, do Cruzeiro vai jogar em alguns momentos mais sozinho do que contra a Tombense. Que você jogava todo mundo no campo do adversário, você tinha um monte de gente ali perto, você não precisava correr tanto. Isso é teórico, né? Mas contra o Atlético isso... A galera... Mas aí eu vou voltar no ponto que eu tô falando, né? É porque a gente tá tratando como se tivesse sido uma escolha do Lacamon, né? Mas 2 semanas de problema físico, mas você entra nos 2 jogos, gente... Mas assim, é porque eu repito, assim... Não acredito nisso, não. Por mais que eu não sou o ingênuo de achar que tudo que o clube e o treinador falam em entrevista coletiva é verdade, mas foi o que foi dito nos 2 jogos. No primeiro, no segundo já não foi pelo Lacamon. Foi dito antes do jogo, na entrevista que ele deu antes do jogo, ele falou que o Dineno não estava 100% fisicamente. Durante a primeira fase do campeonato, eu falava assim, gente, o Lacamon, ele cita mais o papagaio do que a maioria das pessoas esperavam. Citava isso em coletiva. Então, assim, eu acho que para o Lacamon... Não, eu repito, assim, o papagaio eu acho que existe uma briga e eu acho que talvez o papagaio esteja mesmo na frente. Eu só tô dizendo que a gente tá partindo de um pressuposto... Pô, mas são 2 semifinais, de que foi uma escolha. Mas foram 2 semifinais distantes, uma semana uma da outra. Eu tenho quase certeza que foi uma escolha. Por quê? Vou dar mais um. Olha só, aqui, quando que o Dineno entra no jogo? O Dineno entrou no jogo aos 58 minutos. Ele jogou meia hora. O jogo tava 1-0 pro Cruzeiro. Deixa eu confirmar se tava 1-0. Tava 1-0. 1-0 pro Cruzeiro. Você concorda que o jogo tava praticamente definido? 1-0 pro Cruzeiro aos 58, sendo que o Tombense tinha que fazer 2 e não tava dando nenhuma demonstração que poderia virar aquele jogo. Pra que você vai botar o Dineno no jogo, sendo que ele tá com problemas físicos, com um jogo praticamente resolvido? Não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. Sim, você tá preservando o seu atacante para uma final e você tá com um jogo praticamente decisivo. Vamos botar ele para jogar 35, 40 minutos um jogo decidido. Não, decidido não, né? Mas tudo indicando que o jogo tava decidido. Tem um camarada aqui no Superchat falando o seguinte. Gente, vocês estão falando do Papagaio ou do Vini Júnior? Fala o nome. Igor Assunção. Ele pagou pra poder falar isso? R$2. O Igor tem Era só me mandar o WhatsApp. É só mandar o WhatsApp mais barato. Só transfere pra mim R$2. Brincadeira, velho. Brincadeira. Agora, o pessoal aqui não gostou muito da nossa análise, não. É porque tem rancinho do Papagaio. Né? Tem a questão do eu gosto mais desse do que daquele. A paciência com o Dineno é maior, exatamente. A paciência com o Dineno, que chegou agora, que fez ali os gols. E que ano passado passou uma seca desgramada com o Gilberto, com o Henrique Dourado e com o próprio Rafael Elias. Tem essa memória. O torcedor tem essa memória e não tá errado em sentir isso. Mas Papagaio não quebra tanto igual eu acho que falam, não, sabe? As pessoas falam aí numa bolha. Não é muito diferente, não? Eu acho que ele não quebra tanto assim, não. Enfim. Ó... O produtor tá falando aqui, ó. Como é que ele tem quanto? Dineno. Quem tem? O Dineno. O Dineno tem 4 gols em 9 partidas. O banco do Dineno não faz sentido pelo que ele tava entregando. Esse é o ponto. E aí a gente tem a projeção de trabalho, que o cara acredita, a semana, né? O treinamento. A gente tá falando, todos nós, tanto imprensa quanto torcedor, do que viu ali no jogo, né? O dia a dia pode mostrar outra coisa. Assim como mostra no espelho outra coisa pro Igor. Quero ver o Igor pagar lá na Star Hair.